Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Érica e hoje eu vim contar para vocês como foi a minha trajetória da fé evangélica para a fé católica. Primeiramente, eu estou fazendo esse vídeo porque eu sei que tem muitas pessoas que estão nessa transição e eu vi muito pouco conteúdo, né, no YouTube, na internet a respeito disso. Então hoje Deus tocou no meu coração para me abrir esse canal e hoje eu estou fazendo aqui esse vídeo para contar da minha experiência, né, que seja uma experiência que possa ajudar você que está aí nessa transição e contar da minha história para vocês, tá bom? Vamos iniciar primeiramente como que foi a minha travessia, né? Vamos iniciar. Então, primeiramente, quem eu era, vou falar um pouquinho para vocês da minha infância, quem eu era antes, né? Eu sou de uma família que era já católica, mas é aquele católico que não pratica, né? Não vai à missa e tudo mais. Mas se perguntasse, a gente falava que era católico, né? E aí, minha avó até hoje ela é católica, ela sempre foi, né? Mas aí minhas tias conheceram a Igreja Batista, né? E aí elas começaram a ir para a igreja e eu comecei a ter o interesse de ir com elas, né? E aí, com isso, eu comecei a ir para a igreja. E, e aí era muito bom para mim, eu gostava bastante. Eu me lembro que eu entrei logo pro grupo de coreografia, né? Fui batizada e para mim era uma alegria, né? Ir para a igreja, pessoas que a gente estava vendo, era muito divertido, né? Aprender mais sobre Jesus. Eu digo que foi o meu primeiro amor, né? Eu tinha por volta de 10 anos, me batizei com 11 e aí já fui fazendo parte do grupo de coreografia, que era uma pessoa que gostava muito, né, de dança, e aí já entrei no grupo e para glorificar a Deus com a minha dança, né? Então, foi um momento muito feliz, até ali eu entrar mais ou menos ali na minha adolescência, quando eu me afastei um pouco da igreja, né? Aí como que era essa questão do afastamento, né? Eu conheci o meu esposo, que ele é católico, ele sempre foi católico, nasceu católico, mas ele gostava de ir bastante para a igreja, né? Então, assim, a gente tinha ali um pouco, falar, ai, como é que vai ser, né? Que eu tenho, mesmo não estando na igreja, tinha me afastado um pouco, mas a minha fé é evangélica, né? Eu tinha muito preconceito com a igreja católica, e eu acredito que aqui são preconceitos que as pessoas têm, né? A questão dos santos, eu não entendia, eu achava que era adoração, a questão das imagens, a questão de adoração a Maria, a questão de adoração aos santos, a questão de que não se pode falar com os mortos, né? Não se pode pedir nada a mortos, são mortos, o único intermediário é Jesus. Então, assim, são coisas que é verdade, aquilo é verdade, mas o que se pratica na Igreja Católica que é equivocado, né? Que as pessoas estão equivocadas, pessoas que não congregam, pessoas que não entendem como que é a igreja, né? E aí eu falei, não, eu preciso entender, né? Para me saber se é de fato isso, porque o que gente, é assim, o que as pessoas falam, né? A gente vai só pelo que os outros falam, né? Às vezes a pessoa era assim comigo, então eu falei, não, vou estudar, né? Vou entender. Isso um pouco mais para frente, tá? Voltando, eu não, a gente ficou muito tempo casado, eu e o Caio, a gente se casou, né? E aí cada um ia para uma igreja, e aí entre idas e vindas, né? Aí cada um ia para uma igreja, e aí eu voltei para a igreja batista, para a mesma que eu tinha me batizado. E aí o Caio, ele continuou ali na paróquia que ele sempre ia, né? Próximo da casa que ele morava. Então a gente sempre, ele ia para uma, eu ia para outra. Aí passou-se algum tempo e a igreja que eu estava fechou, né? Veio a pandemia e tudo mais, e aí a gente acabou que fechou a igreja. Aí com o fechamento da igreja, eu me afastei, não fui mais, né? Aí passou-se algum tempo, eu falei, meu Deus, eu tenho que ir para alguma igreja, né? Aí nesse tempo, né, nesse meio tempo eu já tinha tido meus filhos, né? Eu já tenho hoje 16, 17 anos de casada. Isso foi no decorrer desses anos todos, né? E eu nunca tinha me aprofundado na questão de estudar mesmo sobre a Igreja Católica. Mas eu sei que eu falei, tenho que ir para alguma igreja, porque eu não encontro nenhuma que Deus me mostra uma igreja. Porque eu quero fazer parte de alguma igreja, eu quero te servir,
verdadeiramente, Senhor. Próximo ao mercado que a gente sempre vai, tem uma igreja muito bonita. Eu falei, vou conhecer essa igreja. Aí o Caio começou a ir para essa igreja, e aí eu comecei a ir com ele. Aí depois comecei a ir com ele para a igreja, comecei a ir com ele. E aí, gente, eu era muito fechada, assim, eu ia, assim, eu tô aqui só para te buscar. Mas, assim, eu via, lá tem poucas estátuas, né? As imagens que tem é de Maria e de São Bento. Então só tem essas duas lá. Eu falei, vou para onde tem menos imagem, né? Tem mais pintura, né? E aí, achando que as pessoas adoravam e tudo mais, e aí quando eu fui na missa, tudo totalmente diferente, né? Não tinha todos os nossos pedidos, é, era para Deus. Pelo menos ali é o ponto que eu estava acompanhando nas missas que eu ia, que era sempre nas quintas-feiras, que acho que é de adoração. E aí tem um momento ali, né, muito emocionante, após seria a ceia, né, na igreja evangélica. Mas é a parte da pessoa comungar, né? Depois disso, o padre, ele chama os fiéis a ajoelhar, né, para fazer ali a adoração, para fazer seus pedidos, fazer seus agradecimentos. E aí, com aquilo tudo, gente, o Espírito Santo, ele passeava no meio da igreja. Então, assim, algo que, eu falei, cara, não tem como Jesus não tá aqui. Você sentia a presença forte de Deus. Você orar, você se derramar. Então, foi um momento muito, assim, maravilhoso para mim, onde eu não queria mais deixar de ir. Mas sempre com aquele preconceito sobre imagens. Ó, eu vou lá, porque eu não tô tendo pra onde ir, né? Mas quando for rezar Ave Maria, eu não rezo. Quando for fazer alguma coisa relacionada a santo, eu tô fora. Eu vou adorar somente a meu Deus, né? A meu Jesus. E aí, eu não vi nada daquilo que as pessoas estavam falando. Nada mesmo. Mas sempre querendo buscar uma igreja para mim ir, né? Quero ir para uma igreja e tudo mais. Quero. E aí, quando eu conversei com o meu primo, ele nasceu no lar evangélico, no lar batista. E aí, por volta dos 15 anos, ele se converteu. Ele foi para o catolicismo. E ali, eu falei, Gregory, por que você foi para o catolicismo? Aí ele falou assim, olha, Érica, porque eu estudei, eu entendi todos os sacramentos, eu entendi o que quer dizer cada coisa, eu entendi que a igreja que está mais dentro da Bíblia, a igreja que está dentro da verdade, a igreja que Jesus nos deixou, foi a católica. E isso foi um baque para mim. Eu falei, mas Gregory, o pessoal adora imagem. Não existe esse negócio de adoração de imagem. Você está equivocado. A imagem, ela não é feita para adoração. A imagem ela é feita como símbolo. É como uma foto. É como uma recordação. Tanto é que nós não temos imagens, tá? De Abraão, não tem imagem de Sara, não tem imagens de Elias, não tem. Ali não tem. O que pode ter alguma coisa, algumas fotografias não, gente, pinturas, né, que podem ter em alguns livros, mas as imagens mesmo são de Maria, são de Jesus, são pessoas que estão na própria Bíblia, né? Não é deuses pagãos, são pessoas que têm na própria Bíblia. É a mãe de Jesus, é Jesus, são anjos. E são as pessoas que foram santas aqui na Terra. São pessoas que serviram o nosso Jesus Cristo e que têm que ser usadas como exemplo. E aí eu falei, caramba, nossa, Gregório, eu vou estudar mais. Estuda, não vai pelo que as pessoas estão falando, o pessoal vai na boiada, né? O pessoal vai no que fala. Então, assim, eu vou estudar, porque se eu quero estar nessa religião, eu quero aprender a defender a minha fé, né? E mostrar para quem ainda não tem essa. E também é muito difícil, gente. Eu queria fazer esse vídeo completo, porque eu tive que ir em vários lugares para encontrar o que eu vim falar para vocês, que é a questão das minhas dúvidas, né? Que eram maiores. Então, os meus questionamentos, né, principais, que eram a questão dos santos, da intercessão dos santos, né? Eu imaginava que, nossa, é santo, o pessoal tá adorando santo. Aí voltava lá para Êxodo, só Jesus que tem que ser adorado, não tem que fazer imagens. Então, a questão, vou falar um pouquinho das imagens, que aí já em seguida pega a questão dos santos, sobre as imagens, né? Quando Deus fala lá em Êxodo, teve até um podcast do Padre Christian, né? Que ele está explicando também. E aí ele se refere a imagens de outros deuses. Ele se refere, ele fala, não fazer imagem de escultura para você adorar, né? Por quê? Tem que entrar num contexto, gente, porque na mesma Bíblia, tá falando não faz imagem e tá falando faz imagem. Então, assim, se a gente não tiver um contexto, a gente não entende, tá?
Então a Bíblia, ela fala, a pessoa pode interpretar ela de várias formas, porque tem espaço para tudo isso. Então, se você não olhar o contexto, você não entende. Então, primeiramente, é a questão, naquela época, o que estava acontecendo ali, quando Jesus falou para não fazer as imagens? As pessoas fizeram um bezerro e estavam ali achando que para adorar. Quando Moisés foi escrever lá nas taubas, né, foi falar com Deus, foi se encontrar com o Altíssimo, o pessoal estava fazendo um bezerro. Aí Jesus, Deus, volta lá, vai lá, fala para eles não fazer isso. O único digno de adoração é Deus. Então, o que aconteceu? As pessoas estavam fazendo deuses para si, deuses pagãos, para poder adorar. Então, era isso que Deus estava se referindo naquele momento. Não a anjos, não a pessoas que estão no reino, não a divindades que estão realmente no reino, né? Exatamente isso. Então, referente a imagens, né? Ele estava se referindo ao bezerro que eles estavam fazendo, ou a outros deuses pagãos, né? Que lá naquela época as pessoas tinham outros deuses, adoravam outros deuses fora do Deus de Israel, né? Fora do nosso Criador. É o que a gente tem fé, é o que a gente acredita. Ele estava se referindo aos deuses do passado, aos deuses pagãos. Essa adoração aos deuses pagãos. Claro que adoração é só ele que é digno de toda adoração. Mas a gente está falando das imagens agora. E aí ele manda fazer tem duas passagens que Deus manda fazer imagem. Que ele manda fazer na Arca de Aliança, ele pede para colocar os querubins na arca, né? E ele pede também para fazer uma serpente, né? Para simbolizar ali ele, para simbolizar, gente, para simbolizar a serpente, né? Que se a pessoa olhasse, a pessoa seria curada. Então ele pede nesses dois momentos para fazer essas imagens, mas quer simbolizar o quê? O reino, gente. Simbolizar o reino. E aí ele manda destruir porque as pessoas estavam começando a achar que era a própria serpente, mas não, era Deus. Aquilo era um simbolismo, era um símbolo, né? Igual o cajado, não foi o cajado que foi Deus que abriu o mar, mas quando ele levantou o cajado foi a ordem. Então, são alguns símbolos que Deus usa. Assim como na igreja evangélica, a gente faz um propósito, a gente faz um voto, a gente pega uma pulseira, a gente pega uma rosa. É um símbolo. Aquilo não significa que aquilo ali que é a fé, mas é um simbolismo da nossa fé. Tá? Então é a mesma coisa as imagens. Elas são os símbolos. Quando bota Jesus ali é para a gente se lembrar do sofrimento dele. Não é que ele está na cruz, ele venceu a cruz. Mas é um simbolismo, tá? E é coisa que não é proibida pela Bíblia, tá? Porque são coisas, são simbologias. Então, esse é o primeiro ponto que a gente se confunde. O segundo ponto, sobre a adoração. O único que é adorado na Igreja Católica é Deus, é Jesus, é o Espírito Santo, é a Santíssima Trindade. Os outros santos que tem lá, eles não são Deus. Eles são pessoas que serviram a Deus. Maria, ela é a serva mais exemplar. E a igreja evangélica fala, nem de Maria fala. Coloca Moisés lá em cima, coloca Davi lá em cima, mas a mulher, Esther, né, o pessoal do Antigo Testamento. Agora, o maior exemplo que pôde carregar Deus, que pôde conviver 30 anos com Deus, ninguém fala. Não tem respeito pela mãe de Deus, pela serva maior. E Maria nos leva para Jesus. Ela foi utilizada como um instrumento nas mãos do Senhor. Ela foi uma serva que deve ser exemplo. É um exemplo de perseverança, um exemplo de que vai enfrentar tudo por Deus. Então, Maria, a gente vê como um exemplo. Ai, mas não precisa ninguém interceder pela gente, não precisa, você mesmo pode falar com Deus, o véu se rasga. Bem, e por que você pede para o seu pastor orar por você? Por que você pede para o irmão que está mais próximo de Deus interceder por você? Por quê? Porque a oração do justo pode muitos seus efeitos. Então é por isso que nós pedimos a intercessão dos santos. E sobre os santos, gente, está na Bíblia. Quem são os santos? São quem fez a vontade de Deus, fez a vontade do Pai, quem serviu Jesus de todo o coração. São exemplos para a gente seguir. Então foram esses, os santos. Olha, lá em Apocalipse fala, Apocalipse 5:8. Você pode consultar sua Bíblia. Ali ele fala sobre a oração que os santos estavam fazendo e os anjos estavam levando para Deus. Na Bíblia está escrito sobre os santos. Ou seja, tem gente, são bilhões de anjos que tem na Terra. São bilhões. Então, os santos estão com Deus, estão no altar, está escrito lá em Apocalipse 5:8. Sobre a questão dos mortos, né? Lá na cruz,
O próprio Deus falou: você vai estar hoje comigo no paraíso. Você vai estar hoje comigo no paraíso. Enoque já subiu direto. Tem pessoas que teve uma vida tão santa, já subiu direto. Maria nem se fala. Já está com Deus, já está no reino, né? E tem a questão do purgatório, né? Que as pessoas falam. Que a gente não pode orar pelos mortos. Pois lá em Macabeus fala sobre a oração pelos mortos. Segunda Macabeus 12, do 43 ao 46. Então, gente, aqui já matou. Tudo que o pessoal fala da igreja católica, aqui a gente já mata. Só com isso mesmo, a gente já acaba. E aí a gente se leva ali a... Quando Jesus ele fala para Pedro que ele edificará a igreja sobre Pedro. Por que as pessoas falam, não, ele falava dele? Gente, sabe quando ele muda o nome do Simão para Pedro? O que significa Pedro em aramaico, que era a língua de Jesus? Pedra. Jesus não faz nada que não tenha significado. Ainda mais dá um nome. Então ele foi a pedra. Porque os protestantes dizem não. A pedra ele está falando dele mesmo. Ele está falando dele mesmo que vai entregar a chave. É para ele mesmo que ele vai entregar a chave. Não é para Pedro. É para Pedro. Então tem o restante da passagem bíblica, né? Então por que os protestantes dizem que não? Porque se negam a achar que Pedro foi o primeiro papa. Ali através de Pedro e dos outros foram instituída a Igreja de Cristo. E aí depois de 1500 anos veio o protestantismo, dizendo que tudo aquilo ali era ninguém ia ser salvo, porque era só ele que ia ser salvo agora. Tanto é que depois do protestantismo surgiram outras igrejas, e aí elas foram crescendo e se rompendo uma com as outras, rompendo, até chegar em igreja que tem aí 20 anos de criação, e é melhor que a igreja católica, né? Sendo que são só, tipo, os pastores brigam entre eles, cada um tem uma igreja. E assim vai, gente, e assim multiplicou. Então a igreja que Jesus nos deixou, daí eu percebi, a igreja católica, ela tem mais de 2000 anos. E quanto aos outros, é as pessoas criando coisas para nos afastar da igreja de Cristo, né? Briguei com a igreja aqui, agora vou criar a minha igreja. Ali lá tá errado isso, isso, isso. Assim foi crescendo. Então hoje eu defendo mesmo a minha fé. Nesse canal você vai aprender a defender a sua fé, eu vou contar mais, eu vou trazer pessoas. Eu quero fazer esse canal para Deus mesmo, para levar a palavra, não é para levar a religião. Mas a gente tem que defender a nossa fé, a gente tem que saber onde a gente está, a gente tem que estudar. Então eu quero, primeiramente, agradecer para você que ficou até o final do vídeo e pedir para você ativar o sininho, se inscrever no nosso canal e vir comigo nessa jornada, né? Eu quero lançar vídeo toda semana, eu quero lançar vídeo e contar um pouco da minha história, da minha experiência com Deus. E o propósito desse canal é apenas levar sobre assuntos sobre conversão, sobre testemunho, catequese, oração e vida com Deus. Então, o objetivo é levar Jesus a mais pessoas, né? Deus, é muito é o trabalho, poucos são os trabalhadores. Então, que Deus nos abençoe. Então, eu deixo aqui meu agradecimento para vocês e eu peço, se vocês querem mais conteúdo como esse, eu vou trazer mais assuntos sobre conversão, testemunho, catequese e vida com Deus. Então, peço que vocês continuem me acompanhando e que eu possa ser um instrumento de Deus, né, para te levar a palavra, tá bom? Te agradeço, um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.